Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Noven, a lição número 9. E hoje nós vamos estudar um pouquinho de flexão verbal. Nós já passamos aí pelo presente do indicativo. Hoje nós vamos conhecer a conjugação do imperfeito do indicativo. No caso, estamos falando apenas dos verbos ativos. Vamos lá? Exatamente isto aqui. Bom, o que acontece? Vocês já viram o presente em uma das lições anteriores, certo? Agora nós vamos ver o imperfeito. O resto permanece a mesma coisa. Vamos ver apenas a voz ativa, o modo indicativo do imperfeito, na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e plural, na primeira, segunda e terceira e quarta conjugação, incluindo também a conjugação mista e somente o tipo regular. Então, vamos lá. Bom, primeiro, relembrar aqui as desinências pessoais, não tem absolutamente nada novo. As nossas desinências atuais são estas aqui, certo? Na verdade, é com M, não acompanha o O hoje, né? O imperfeito do indicativo. Só vamos mudar aqui, quando chegarmos no perfeito, certo? Por enquanto, nós vamos ver somente o imperfeito do indicativo, que seguem estas desinências. Vamos lá? Então, temos aqui, primeira conjugação, que vocês já conhecem, no caso, são aqueles verbos que terminam em are, certo? E aí nós conjugamos o verbo amo, amas, amare, amaui e amato na forma do presente. Agora vamos ver como ele fica aqui, olha, no imperfeito do indicativo, certo? Então, veja só, o que acrescentou, na verdade, de lá para cá? Gente, assim, tem uma mudança em relação à primeira pessoa, certo? As outras, na verdade, só aumentou esse BA, né? Esse bar aqui no meio. Porque antes nós tínhamos o quê? Amas, sem o BA aqui, o amas, amate, amamos, amates e amantes, certo? Agora nós vamos ter esse BA no meio. Porque, na verdade, esta é a desinência, certo? Observem bem, esta é a desinência do imperfeito do indicativo. Vocês vão observar que esta desinência aqui vai se repetir, certo? Em todos os casos, na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, nas quatro conjugações, certo? Por quê? Porque esse BA é desinência do imperfeito do indicativo, certo? De resto, tudo permanece igual. A primeira conjugação tem as desinências em A, certo? Aqui do lado nós temos as desinências pessoais, M, S, T, mus, tis e nt, certo? Então, vamos ver agora como isto fica nas outras conjugações. Segunda conjugação, como lembram muito bem, nós temos aqui, ó, moneu, mones, monere, monui e monitum, certo? Então, vamos ver o imperfeito do indicativo. Lembra o que eu tinha dito? Só acrescenta o ba no meio, certo? E aí nós temos o imperfeito do indicativo. Mas isso aqui eu estou dando como curiosidade, não fique muito grilado com isso aqui não, porque na prática a gente acaba esquecendo isso. A gente aprende a conjugação e não fica se ligando muito nessas particularidades, né? Então, todos aqueles verbos que se desculpe, que se conjugam como o moneu, vão seguir essa mesma regra aqui. Né? Moneban, monebas, monebati, monebamos, monebates e monebante. Passando adiante. Agora temos a terceira conjugação. Aqui, olha, permanece o ba, como eu tinha dito, certo? Basicamente, a mesma forma. Legeban, legebas, legebati, legebamos, legebates e legebante. Vamos à mista agora. Terceira conjugação mista. É o caso do facio. Já vimos esse verbo lá no presente. Agora, no imperfeito do indicativo. Aqui nós temos
uma ligeira alteração, certo? Se vocês se lembram... Bom, primeiro, vamos lá então. Temos aqui, primeiro, a desinência do imperfeito do indicativo, certo? E se lembrarem muito bem, a forma não tinha este IE lá no fáquio, no caso no presente. Nós tínhamos como fáquio, faques, faquite, então acrescentou esse ezinho aqui, olha. Isso aqui foi acrescentado à conjugação. E aqui era faciunt, lembra? Então aqui modificou de U para E também, certo? Então vamos lá, faciebam, faciebas, faciebati, faciebamos, faciebatis e faciebante. Vamos à quarta conjugação, que no caso agora vamos para esta. Quarta conjugação é o verbo esquio, que já vimos. Então temos aqui o imperfeito do indicativo, segue exatamente a mesma regra lá do misto, acrescentou, no caso, no esquio, nós tínhamos como esquio, esquias, lembra? Então, acrescentou esse ezinho aqui. Ele foi acrescentado, certo? E acrescentou, obviamente, o ba, que é do imperfeito do indicativo. Eu estou repetindo. Então, temos aí esquieban, esquiebas, esquiebati, esquiebamos, esquiebatis e esquiebante. Bom, gente, com isso eu dei um panorama geral de como funcionam todos os outros verbos aí no imperfeito do indicativo. Essa lição ela é bem concisa mesmo. Bem, e aí eu fiz aqui um quadro comparativo para poder deixar a lição um pouquinho mais clara. Aí nós temos aqui, olha, a primeira conjugação, né? O amaban. Só para repor, o amaban, traduzido seria amava, né? O imperfeito. Amava, amavas, amava, enfim, assim, amávamos. Então vamos lá. Amaban, amabas, amabati, amabamos, amabates e amabante. Na segunda conjugação, no caso, o moneban, monebas, monebati, monebamos, monebates e monebante. Aí temos a terceira conjugação, legeban, legebas, legebati, legebamos, legebates e legebante. Olha só, se vocês compararem a primeira, a segunda e a terceira são absolutamente iguais. Mesma desinência pessoal, mesma desinência no caso do imperfeito, do indicativo, que está aqui, ó, o ba. Aí temos a desinência da segunda e da terceira conjugação, que é o e, e o a, que é lá da primeira, né? Aí só muda o radical, obviamente. Na terceira mista, aí é que muda, porque a terceira mista, olha, aqui já temos, olha, é o IE. Ela modifica sensivelmente. A terceira se parece muito mais com a quarta do que propriamente com a própria terceira. Eu digo a terceira mista, não é? Então, nós temos aqui, olha, faquieban, faquiebas, faquiebate, faquiebamos, faquiebates e faquiebante. Quarta conjugação, esquieban, esquiebas, esquiebat, esquiebamos, esquiebates e esquiebante. Bom, aí do mesmo jeito que eu fiz, que eu dei aqui um exemplo lá, o amo, amas, e dei o exemplo do do, das, no caso lá no presente do indicativo. Temos o moneu, vamos substituir agora também pelo deleu. O lego da terceira, vamos substituir pelo dico. E o facio da terceira mista, né? Então, vamos substituir pelo facio, pelo capio, desculpe, que é também aí da terceira mista. E o esquio, vamos com o enio. Mesma coisa que eu fiz. Lá eu coloquei no presente do indicativo, aqui eu coloco então no imperfeito. Olha só. Então, temos aqui o imperfeito dos outros verbos para dar um exemplo a mais, não?
Então, temos aqui, olha, davam, ou seja, é o dava, né? É o nosso dava, davas, dava, dávamos. Enfim, vamos lá. Davam, davam, dabas, dabat, dabamos, dabates e davante. Segunda, deleban, delebas, delebat, delebamos, delebates e delebante. Terceira, diqueban, diquebas, diquebat, diquebamos, diquebates e diquebante. Terceira mista, capieban, capiebas, capiebate, capiebamos, capiebates e capiebante. A quarta, no caso, Wenieban, Weniebas, Weniebate, Weniebamos, Weniebates e Weniebante. Bem, e aí, como de praxe, vamos observar como é que estes verbos chegaram do latim ao português. Bom, primeiro, é o caso dos verbos regulares da língua portuguesa. Nós não estamos falando dos irregulares, certo? E nem se refere a todos os verbos regulares do latim, porque nem todos que eram regulares lá chegaram de forma regulares na nossa língua. Alguns passaram por alterações, obviamente. Vamos ver aí questão das desinências, no caso da conjugação, primeira, segunda, terceira e quarta, e as desinências pessoais. Como é que isso ficou? Então, temos aqui, olha, primeiro nós tínhamos a primeira conjugação, amavam, certo? Como é que isso chegou para nós? Olha aqui, amava. Gente, qual é a diferença que vocês estão observando assim, a princípio? Eu vou mostrar as diferenças já, não é? Temos aqui, olha, o VA... Aqui era BA, mas vamos lá, primeiro. Então, temos aqui, primeira conjugação, aqui tínhamos a desinência, no caso, desinência da primeira conjugação e desinência do imperfeito, certo? Aí tínhamos as desinências pessoais. O M, ele caiu, certo? Não temos mais o M aqui, não é amavam. O T também caiu, não é amava-te, não é só amava no português. O U se transformou em o T desapareceu daqui, né? Amáveis, não é amavetes, não é amáveis. E o T caiu, ficou aqui o M na terceira pessoa. Então, vamos lá. Primeiro, queda das desinências pessoais da primeira e terceira pessoa. Então, estas desinências pessoais caíram, no singular, no caso. Mudança nas desinências pessoais da primeira pessoa do plural, da segunda pessoa do plural e aqui na terceira também, porque o T caiu e o N se transformou em M. E mudança também na desinência do imperfeito de B para V. Olha só, esse B de ba aqui mudou para V. Viram? De onde vêm essas alterações? Como nós vimos, aí as pessoas às vezes pegam vassoura, muda para vassoura. É muito natural essa mudança de B para V, de V para B na nossa língua, certo? Já o latim a evolução do latim para o português mostra isso como uma tendência, não é? E aí também mudança no acento de paroxítona para proparoxítona, onde? Na primeira e segunda pessoa do plural. Olha só, onde está o acento? No ba. Onde está no português? No a. Antes do vá, no caso, olha. Então, aqui eu tenho, olha, oxítona, paroxítona, certo? Aqui eu tenho oxítona, paroxítona, proparoxítona. Continuando do latim para o português, no caso agora nós temos aqui ó, o moneban, como ele evolui, por exemplo, para um verbo da segunda conjugação no português, que é os verbos em er. Eu não coloquei o mesmo verbo, porque esse verbo não chega para nós com o mesmo significado, tá? Aí, então, temos aqui o verbo vivia. Mas aqui nós vamos ver exemplos de como é que houve essa evolução. Então, temos aqui, olha, a desinência, como é que isso aconteceu. Nós já vamos observar. Olha só, o B desaparece, não é? Não tem aqui B. Mas esse A, olha, completamente está aqui, ó, A, menos aqui. Aqui na segunda pessoa do plural temos um E, certo? E no caso, o E da desinência se transformou em I, aqui. Mas vamos ver isso já.
Desinências pessoais, é a mesma alteração que nós vimos na primeira. Então, vamos lá. Queda e mudança nas desinências pessoais. Queda na primeira pessoa, queda na terceira pessoa, ambos no singular. E alterações aqui que nós já vimos antes. Mudança na desinência da conjugação, de e para i, ou seja, esse e que está aqui, da segunda conjugação, é o mesmo que está aqui exemplificado, modificou-se para i, certo? Então, mudança na conjugação, na desinência da conjugação. Queda e mudança na desinência do imperfeito, ou seja, primeiro, queda do B, então o B que nós tínhamos aqui, olha, ele desaparece, ou seja, aqui não temos vivibas, nós temos vivias. Por quê? Porque o B caiu daqui do meio, certo? Nós não temos aqui viviba, temos vivia, o B caiu. E temos também uma mudança na segunda pessoa do plural, é aqui o caso, olha. Aqui, no caso, esse A do monebates passa para E. Essa é a outra alteração. E temos mais uma. Mudança de acento da paroxítona para proparoxítona. No caso, da primeira e da segunda pessoa do plural. Observe bem, olha. O acento era aqui, olha. Na desinência do imperfeito. Lembra? Desinência do imperfeito. O acento estava aqui. Então, o acento não é mais no A. Ele é no I, na desinência da conjugação. Então, houve um recuo no acento, né, da conjugação. Vivíamos, vivíeis, nesses dois casos aqui, na primeira e segunda pessoa do plural. E por último, nos verbos regulares aqui também da língua portuguesa, no caso da terceira e quarta conjugação mista, a terceira mista e a quarta conjugação, vocês viram que elas praticamente são iguais, né? Muda pouca coisa. Até agora parece que vocês não viram diferenças, né? Mas existem. São só duas por aí. Não é muita coisa, não. Mas é o suficiente para colocar uma como terceira mista e outra como quarta. E não só por isso. Uma delas está no próprio infinitivo, né? Que uma termina com R e a outra termina com IR. Mas vamos lá. Isso chega para nós, por exemplo, no caso do verbo partir. Aqui em partia. Bom, aí temos as desinências. No caso, ieba. E aqui também as desinências pessoais, que é a mesma alteração. Mas vamos lá aqui estudar melhor. Queda e mudança em desinências pessoais. É a mesma coisa. Nem vou explicar, porque eu já expliquei isso aqui. Aconteceu nos dois casos anteriores. É a mesma alteração, não há nada de diferente. Mudança na desinência da conjugação. O IE que nós temos aqui, olha, o IE. O que aconteceu? O E caiu. Né? O E caiu. Ficou só o I, olha. Ficou somente o I aqui. Partir, 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 partir. Pronto. Não é partir, né? Nós temos partir. Então, o E caiu. E sobreviveu o I. No caso, como desinência da conjugação. Queda e mudança na desinência do imperfeito. Ou seja, queda do B, certo? Então, o B caiu daqui. Olha só. Mas o A permaneceu. O A permaneceu na conjugação. Só que houve uma mudança na segunda pessoa do plural. Exatamente aqui, olha. Segunda pessoa do plural, partieis. Aqui não é partiais, né? Partieis. Então, essa é a única alteração. O B caiu e o A permaneceu. Então, nós diríamos que o A, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira conjugação da língua portuguesa, o A é uma desinência do imperfeito. Olha que curioso, né, gente? E temos também aí a clássica mudança do acento, que antes aqui era no ba, lembra? Olha, ba era na desinência do imperfeito e agora mudou para a desinência da conjugação. Então, houve um recuo. Não é partiamos, é partíamos. Então, o acento, ele deu uma recuadinha em uma sílaba. Essas são as alterações do latim ao português. Bem, e aí, para finalizar a nossa lição, vamos então ver aí o uso do verbo na frase. Eu utilizei anteriormente
o verbo deleu, lá no presente do indicativo, eu estou utilizando exatamente o mesmo exemplo, só que agora transformando o verbo para o imperfeito. Então, ao invés de deleu, deles, delete, delemos e deletes e delente, eu tenho aqui agora deleban, delebas, delebat, delebamos, delebates e delebante. Aí, utilizando exatamente o mesmo substantivo, agrícola e sílua. Certo? Então, vamos lá. Nós temos aí o verbo ativo deve concordar com o sujeito em número. Já falamos sobre isso, né? Concorda? Então, temos aqui, olha, aí coloquei agora em vermelhinho, só para dar uma diferenciada, né? Então, temos aqui, ó, o delebate, aliás, em vermelho. O que é o delebate? É a terceira pessoa do singular, certo? Então, isso significa o agricultor destruía o bosque, porque aqui é o imperfeito, né? O agricultor destruía o bosque. Então, se o agrícola é singular, então delebate também é singular. Ou seja, o sujeito é singular, o verbo é singular. Olha, nominativo singular, traduz-se por sujeito. Acusativo singular, traduz-se por objeto direto. Aí temos, olha, agrícolas, síluas, delebate, utilizando de novo a terceira pessoa singular. O agricultor destruía os bosques. Observe bem. Agora, olha, o objeto direto, ele passa para o plural, mas o sujeito não. Então, o verbo não muda. Nominativo singular, sujeito. Sujeito singular. No acusativo plural, objeto direto, plural também. Só que o delebate não muda. Não muda por quê? Porque o sujeito está no singular. Agora vamos colocar o verbo no singular. Agrícolas, siluan, delebante. Onde é que está o delebante? Terceira pessoa do plural. Então vamos ver isso. Os agricultores destruíam o bosque. Observe bem. Aqui, agrícola está no plural. Então, delebante está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Nominativo plural, acusativo singular, sujeito, objeto direto. Aí temos aqui, olha, agrícolas, síluas, delebante. Também, delebante é a mesma coisa, terceira pessoa do plural. Os agricultores destruíam os bosques. Gente, como seria bom se essa frase fosse verdadeira, né? Alguns ainda destroem o bosque, as florestas, né? Então, nós temos aqui, olha, nominativo plural, acusativo plural, eles são traduzidos aí, sujeito plural também, objeto direto também no plural. Mas, no caso aqui, o destruíam está concordando com o sujeito, certo? Esta foi a lição dos imperfeitos do indicativo.